O canal Eletrografia vai conversar hoje com o poeta, performer, pensador da vida e da poesia, Marcelo Ariel. Marcelo nasceu em Santos, em 1968, e atualmente vive entre São Paulo e Cubatão. Em 2007, lançou Me Enterrem com a Minha AR-15, pela editora Dulcineia Catadora. Em 2008, pela Letra Selvagem, publicou o Tratado dos Anjos Afogados. No ano seguinte, saiu também pela Dulcineia Catadora O Céu no Fundo do Mar. Em 2010, veio a público Conversas com Emily Dickinson e outros poemas, pela editora Multifoco. No ano de 2011, a editora artesanal 21 Gramas realizou o livro A Segunda Morte de Herberto Helder. Em 2012, as edições Caissara publicaram Teatro Fantasma ou O Doutor Imponderável contra o Onirismo Groove. No mesmo ano, veio pela Rubra Cartoneira Cosmogramas. Pela editora Patuá, lançou Retornaremos das Cinzas para Sonhar com o Silêncio, em 2014, e Com o Daimon no Contrafluxo, em 2016. Em 2017, pela Lume, sua prosa foi reunida no volume A Névoa Dentro da Nuvem. Em 2018, a editora Penalux publicou Jarra Nhade Nhanhomboviwa, Vamos nos Maravilhar, em Tupi-Guarani. Em 2019, ou O Silêncio Contínuo, uma reunião de sua poesia publicada entre 2007 e 2019, saiu pela editora Cotter. Por fim, em 2020, lançou Panela pela Dulcineia Catadora e Nascer é um Incêndio ao Contrário, também pela Cotter. Marcelo, obrigado pela sua participação. Gostaríamos de fazer já a primeira questão, que é referente aos acontecimentos recentes, principalmente aqui no Brasil, né, esses desafios, esses problemas todos que temos vivenciado. Como você vê tudo isso e qual é o potencial da escrita para você nesse contexto? Sim, eu vejo esse último ano, eu escrevi até um livro sobre isso tudo, né? Uma crônica do ano de 2020 chamada Subir pelo Inferno, Descer pelo Céu. E eu imagino que as demandas criadas por esse caos, por esse horror e por essa explicitação e materialização do processo de genocídio que existe dentro dos sistemas de produção de realidade que nós vivemos, isso tudo deve gerar nas pessoas, pensando num aspecto até de uma transcendência, uma transformação do isolamento em solidão. Porque isolado todo mundo já estava antes. Então, era o mundo anterior ao que nós vivíamos, né? O mundo anterior, que eu não sei se nós vivíamos realmente. Eu falo o que nós vivíamos, mas eu não sei se existia vida anteriormente, né? Acho que a vida é uma coisa a ser construída ainda. Algo que nós temos que aprender a sair da frente dela. Como sair da frente do poema, né? O que havia eram várias metáforas de isolamento. Todo mundo havia isolado, entende? Uma vida, muito mais uma vida da imagem do que da coisa em si. E agora nós estamos vendo esse processo todo que ele não gera na macropolítica uma transformação, porque os pactos estabelecidos são muito fortes, existem ainda. E todos eles estão ligados ao abismo educacional, ao abismo cultural que nós vivemos. Eu nem acredito em guerra cultural, eu acredito em abismo cultural, cada vez maior, entendeu? E o Brasil, essa destruição do Brasil, essa morte do Brasil iminente, eu vejo até com bons olhos, porque das cinzas do Brasil pode surgir alguma coisa melhor do que o que havia antes. E a transformação do isolamento e solidão é muito difícil. E transformar todo esse processo de fechamento no processo de abertura. Então, esse movimento que gerou uma desfragmentação da morte, a proximidade da morte na esfera íntima de cada pessoa, não mais como metáfora, e o isolamento também foi desmetaforizado. Agora, isso nos leva a transformações. E também vai nos levar, os mais inteligentes e os mais profundos, os mais sensíveis,
há uma queda nesse abismo, né? Que talvez torne possível a transformação da solidão numa porta. Para mim, a solidão ela é um processo de queda e de povoamento ao mesmo tempo, né? E o Brasil está aí, está nesse movimento, né? O Brasil está caindo, está sendo desconstruído. Desde a sua origem, o Brasil é um país fundado em genocídios. Então, o que nós estamos vendo agora no Brasil não afeta a maioria da população que já se acostumou com as matanças, com os genocídios. Então, a grande transformação talvez aconteça no âmbito da percepção da solidão como algo real. Eu até imagino que não se fala muito na imprensa, o número de suicídios cresce cada vez mais, né? Esse é o grande problema do século XXI, acho, o suicídio e a depressão, né? E a poética, ela é uma transfiguração dessas coisas. É uma transfiguração da angústia, é uma transfiguração da solidão e é uma transfiguração da queda. E uma abertura e um movimento para fora, compreende? E para ler um pouco da vida das imagens e da vida das palavras também, embora ela use as palavras, né? A poética produz um curto-circuito na vida das imagens e nessa vida das palavras, em que toda a densidade e toda a imanência são apenas metáforas, né? Em que não existe alteridade possível, porque a pessoa está presa em si mesma. Então, a poética ela produz esses anzóis em que a pessoa, vamos dizer, de um modo assim sutil, ela pesca a vida do lado de fora, pesca a vida por trás das imagens, pesca a coisa em si, né? Eu falo pescar no sentido de nosso olhar emitir raios, né? E com a poética, talvez nosso olhar se torne um olhar anzol, vamos dizer assim, para o mundo, né? E o mundo é uma coisa muito difícil de ser percebida, né? A maioria das pessoas convive com a própria imagem o tempo todo, como falo da Davi Copenau, né? Em A Queda do Céu. Os brancos, né? Nós estamos no mundo dos brancos, da branquitude, sonham só consigo mesmos. A grande pobreza é a pessoa ter apenas a percepção dela mesma o tempo todo. E isso acaba sendo uma espécie de miopia, de cegueira quase. E a poesia é o contrário disso. É o contrário da miopia, né? É quando o mundo, como acontece com o Miguelin, personagem do Rosa, né? O mundo fica nítido. E aí tudo que você vê é outro, né? Você mesmo é outro. Aí eu é outro, um outro, né? Esse eu que é um outro é um mundo que é um outro também. Quer dizer, um processo que se dá no presente, né? Esse eu é um outro, esse mundo é um outro. Isso leva a uma quebra do pacto com o estabelecido com o que havia antes. Vai ser uma grande tristeza, maior do que as mortes até de tantas pessoas. Eu perdi meu irmão, perdi meu pai nesse processo todo. Maior do que a tristeza de perder as pessoas, esses mortos que entram, é o mundo voltar para o que havia antes. E em meio a essa pandemia, você lançou o Nascer é um Incêndio ao Contrário, né? Sim. Em 2020. E que reúne textos de naturezas variadas. E em 2019 você reuniu no volume Ou Silêncio Contínuo seu trabalho poético publicado entre 2007 e 2019. E há em vários desses escritos poéticos, e a sua fala é testemunha disso, um caráter filosófico pulsante. Quais são as relações entre filosofia e linguagem que interessam a você? Olha, os poetas antes, né? Existe uma anterioridade que é vitalizante, que é ligada às forças interiores, que são as forças do mundo, que é a percepção do mundo, né? Como parte do corpo, do nosso corpo. As Vashu, que são as xamãs, né? As pajés da antiga China, também eram poetas. Elas devem ter fundado a poesia. Antes, os poetas eram pajés. Eles eram seres que, a partir do sonho, reconstruíam sentidos outros para a existência, né? E a existência sempre tem sentidos desconhecidos. Não adianta a gente buscar o sentido da vida, da existência, na linguagem conhecida, nas palavras, no século XX, por exemplo, ou XIX. Os sentidos são sempre coisas a serem inventadas, não no sentido da mentira, claro, né? Não dentro de um processo de ilusão, mas no processo de invenção. Então, a vida está aí para ser inventada. Então, nesse processo de invenção, isso também é a invenção de conceitos. E a invenção, criação de conceitos é a base da filosofia.
dessa filia pelos saberes. E, sim, a poesia, eu acho que nunca houve separação entre a poesia, acho que o Platão tinha um certo medo de Homero, né, vamos dizer assim, e nós também, né? Existe ainda o medo de Homero, né, o medo da ressignificação simbólica do mundo, né, o medo dos mitos. Todo esse universo dos mitos é reduzido com uma coisa funcional, intencional, que é completamente oposta à sua origem, né? E eu vou dizer agora uma palavra uma frase complexa: sua origem no futuro. Porque o que interessa para a gente é a memória do futuro. Agora, voltando à sua pergunta, sendo mais direto e objetivo, que é uma maneira de matar também a palavra e a linguagem, né? A melhor resposta seria o silêncio, né? Seria mostrar para você uma pedra. Mas, uma concha, por exemplo, como essa aqui, esse é o limite da filosofia, compreende? Agora, não é o limite da poesia. A poesia procura a voz que está dentro da concha. Essa busca de ouvir as coisas silenciosas, as coisas mudas, né? Esse é o limite da filosofia. É como se a filosofia fosse um fracasso da poesia, compreende? E a poesia triunfasse onde ela fracassou. Triunfasse no sentido de buscar, né? E o triunfo é uma busca, uma caminhada, né? Eu não vejo o triunfo como domínio ou superação, qualquer coisa, né? Então, nesse sentido, o que eu busco é tentar perceber dentro do meu trabalho, como a gente percebe quando sonha, que não há fronteiras entre o sonho e a vida acordada, né? O sonho é uma vida acordada mais profunda, menos mentirosa. Então, eu procuro que os sonhos não mentem para nós. Nós é que mentimos, né? Diante daquele mundo do sonho, nós acordamos sempre com uma coisa meio mentirosa, meio ilusória, né? Então, dentro do processo de desilusão que leva a destruição mesmo e a percepção da inexistência até das fronteiras entre crítica, filosofia e poesia, né? Se a poesia é fazer, e todo pensamento que vale a pena ser pensado, ele é um pensamento em ato, um pensamento que busca se tornar ação, porque os pensamentos que não se tornam ação são inúteis, principalmente nesse momento da nossa vida, né? Eu digo nossa vida no sentido da comunidade. Então, no sentido de uma percepção da vida, não existe fronteira, né, entre filosofia, crítica e poesia nos nossos gestos de vida, né? Agora, isso acontece muito dentro da esfera da literatura, porque a literatura se afastou muito da vida, né? O movimento que nós temos que fazer para fazer a literatura se aproximar da vida é muito violento, muito delicado ao mesmo tempo, muito intenso e muito difícil de acontecer, eu acho, porque a cada momento e época que se vive aqui, né, a gente percebe que as coisas são mais compartimentadas. A gente enxerga a cultura como um condomínio. E não é um condomínio, é uma floresta, né? E na floresta tudo se mistura com tudo. Então, nesse sentido, eu acho que eu prego a mistura de tudo, de todos os gêneros. É o meu processo de fazer, né? Então, para mim, a filosofia, ela ressuscita na poesia, sabe? E a poesia, na filosofia, ela reencontra a si mesma dentro de uma espécie de sono, né? A poesia sonha a filosofia, vamos dizer assim. Se você E pegar uma poeta, não à toa os primeiros filósofos eram poetas, né? eu acho que essa questão é porque antigamente o mundo não era guiado por catálogos, né? Havia mais mapas que catálogos, né? Hoje há mais fios, né? E do que grãos. Então, pouca coisa germina, mas a gente vive num emaranhado enorme, né? Inclusive preso nessa vida das imagens, nessa vida das palavras, às vezes, né? Eu falo vida das palavras, mas também existe a alma das palavras, que é algo que eu tenho uma percepção de que a alma individual não existe, mas existe uma alma das palavras. Então, a alma não existe, no sentido de sua alma ou minha alma, mas as palavras têm alma. É um paradoxo até isso. Interessante, Marcelo, eu estou ouvindo você falar, eu estou lembrando do filme, né? Pássaro Transparente, em que você, de certa forma, aborda essas questões a partir do Rio Cubatão, né? Você fala do Rio Cubatão, desdobra outras questões,
Você poderia falar um pouquinho da sua relação com o Rio, lá com aquela região? O rio é uma metáfora que se tornou viva, né? Que está na nossa frente aí. Desde o do inventor, talvez o maior, esse que você falou, poeta Eliakim, eu lembrei do Heráclito. Esse Heráclito, fundador, criador do devir, né? Que usou, que transformou o rio na grande metáfora do tempo. E também um devir. O rio é o tempo. O rio é o fluxo da existência, né, da vida. Então, com relação ao Rio Cubatão, como eu falo no filme, é um rio que luta para sobreviver. A gente já matou um rio, que é o Rio Doce. O Brasil, enquanto o Brasil não ressuscitar o Rio Doce, entendeu? O Rio Doce corre lá por baixo. Os rios dão um jeito de ter uma vida subterrânea. Como muita gente, como nós poetas também, às vezes temos uma vida subterrânea. Nos subúrbios, o povo brasileiro, o povo mesmo, tem uma vida subterrânea como a dos rios. Podemos até dizer que o Brasil hoje é um rio soterrado, mas o Rio Cubatão não foi soterrado, ele está lá lutando contra as indústrias. Curiosamente, existe um processo hoje de desindustrialização que não é o que eu defendo. Eu defendo que existe uma harmonia entre a produção de coisas necessárias por viver, que sejam realmente necessárias por viver, e a natureza. Cubatão foi uma péssima ideia. Cubatão é um trilho do Brasil, né? Industrializar, vamos dizer assim, infestar de indústrias uma região da Mata Atlântica, uma serra maravilhosa, né? E um rio, vários rios, Rio Quilombo, Rio Cubatão. Isso foi uma péssima ideia, né? Agora, a ressurreição, vamos pensar assim, ou reconstrução, ou o começo da vida do Brasil, estão ligadas à limpeza do Tietê e do Rio Cubatão, profundamente. Ligadas à saúde, apogeu e melhor existência possível desses rios, né? A gente precisa aprender que os rios, na verdade, são um espelho do cosmo, né? Do cosmo que nós temos dentro de nós mesmos. Quando a internet falha, quando a internet fracassa, quando congela, assim, eu acho que essas são as da vida no reino virtual. Quando a vida se manifesta na internet, ela trava, entendeu? Ela sai do ar. Isso é a vida. Um relâmpago tira do ar esse vídeo aqui. E o relâmpago é real. Isso aqui tende a ser real na medida em que vai se tornando um processo de comunicação. Então, para mim, o importante dessas gravações é um dia encontrar alguém e isso virar uma conversa entre dois corpos, encontro de corpos, né, como diz o Spinoza, né? Em grandes encontros que gerem a alegria do encontro, né? A alegria do encontro com pessoas que vivem no mundo não binário, vivem além do bem e do mal, né? Além dessa dicotomia patética que hoje praticamente direciona e rege a macropolítica, né? E a vida familiar das pessoas. Não há oposição entre a vida familiar, a vida do morador de rua, a vida do indígena na floresta, da indígena, a vida de um rio. Essas coisas precisam se fundir realmente, se misturar para que a vida aconteça. Porque à medida que a gente compartimentiza a vida e vai seccionando a vida no condomínio, a gente vai perdendo a vida também e vivendo num mundo totalmente... Um mundo assim que só existe a guerra como lógica. Compreende? E a guerra é a pior lógica possível, né? É a lógica dos idiotas, né? Marcelo, queria aproveitar também e conversar um pouco com você sobre o seu trajeto editorial, né? Você publicou em editoras cartoneiras até, e outras um pouco maiores. Quais foram os desafios aí nesse trajeto seu, que você tem tantas obras publicadas já? Como foi isso aí, os momentos mais desafiadores, até chegar hoje, 2021? Digamos que eu tenho uma dívida profunda com as mulheres. Eu reconheço essa dívida como uma coisa, como uma dimensão da espiritualidade. A minha espiritualidade está ligada ao reconhecimento da vida com as mulheres. Com a Lúcia Rosa, por exemplo, né? Com a dona Marlene, a minha vizinha preta, que me ensinou a ler e escrever com 5 anos. Voltando à edição, eu, no começo, sempre desconfiei do mercado literário, sempre achei que o mercado literário não tinha nenhuma relação com a literatura pulsante, com a literatura de invenção, de criação, com a literatura entranhada e emaranhada na vida que se vive. Sempre achei que ele fosse uma abstração, entendeu? Uma espécie de... É como se fosse um cavalo de plástico. Sabe como é que é? Um cavalo robô, um cavalo de Troia, vamos pensar assim também. E os prêmios, no fundo, são cavalo de Troia, né? Sem pensar um pouco, né? Claro que o dinheiro é ótimo para todo mundo,
Dinheiro é como água. O dinheiro é um bem público, né? Todo mundo devia ter dinheiro e água, né? Água para todo mundo, dinheiro para todo mundo. Mas esse processo se deu assim, com essa tensão que existia em mim, essa desconfiança que todo preto deve ter no Brasil, né? Com o sistema, e o sistema literário é um sistema dentro do sistema, né? Me levou às cartoneiras. E tudo começou com Ademir Demarque também. Minha dívida também com os outros poetas críticos sensíveis, como Ademir Demarque e muitos outros, né? Mas eu cito Ademir Demarque porque eu comecei publicando na revista Babel. E da revista Babel eu cheguei até a Lúcia Rosa e o Carlos Rosa, que tinha a Dulcinea Catadora, que eu considero o projeto mais importante, o projeto editorial coletivo do Dulcinea Catadora, é o projeto mais importante criado no Brasil nos últimos 40 anos. Porque ele trabalha com a mistura, com a troca, com o intercâmbio, com a intertextualidade. Que no Brasil, e a intersetorialidade também, porque vai para além dessa coisa dos setores, né? Tenham pesquisas e se informem sobre o projeto do coletivo do Dulcinea Catadora. Eu sempre procuro esse mundo que eu chamo esse mundo vivo e pulsante, do qual o mundo que se vive todo dia aí, o mundo do neoliberalismo e tal, é um mundo paralelo, compreende? O que está acontecendo é que nós temos um mundo real da natureza e o um mundo paralelo, que é o mundo do neoliberalismo, do neofascismo, etc. Até o mundo, vamos dizer assim, de certos movimentos evangélicos que se misturam com a política partidária, que para mim virou uma espécie de chorume, né? Um chorume da política, né? Mas é isso, eu tenho essa tensão. Eu sempre procuro editoras que estão na margem, claro, uma certa margem, o que é muito difícil também, porque eu não sou poeta profissional. Para ser poeta profissional, eu teria que ser cantor de rap, né? Uhum. Mas talvez alguma coisa até que eu faça um dia, né? Eu não tenho nada de profissional, eu sou amador no sentido mais estrito da palavra amador, né? E talvez eu fique assim, né? Sendo amador. E o mercado editorial, assim, oficial, né? Deve me olhar com uma estranheza, que além de ser um ser difícil, um pássaro de 8 asas, né? Além disso, ele gosta de nadar no rio. Ele voa e mergulha no rio, né? Ele voa dentro da água, quer dizer, né? Estou tendo que criar uma metáfora aqui. O pássaro que voa dentro da água, né? E nada no ar. Mas você vê como é que acontece, né? A gente está criando um conceito enquanto conversa aqui, mas o conceito está dormindo no poema. Ele tem que ser acordado lá, não aqui na nossa conversa. Porque o poeta, ele é só o mediador, é só o cavalo, entendeu? A biografia de um poeta não é importante. Eu falo no meu filme, né? A vida não pode ser escrita a não ser através de poemas, através da arte, né? Ou dos gestos que acontecem diretamente dentro da vida, né? Como acontece com certos indígenas, né? Certos povoamentos indígenas, né? Que nem precisam da arte, eu acho. Os mais antigos, né? Povos, como não sei como é que funciona isso, mas eu acho que vai chegar um momento em que a humanidade vai acordar, e aí a arte vai ser outra coisa, não vai ser mais arte, não vai ter essa seccionalização, essa palavra arte vai deixar de ter sentido, compreende? Porque a gente vai viver isso já. A minha utopia é essa aí, que com o tempo, como tudo está ruindo, é irreversível e inevitável que todas as coisas se misturem e se dissolvam umas nas outras. Eu chamo disso aí de educação pelo ciclone duplo. E as editoras, eu não sei se elas vão continuar, né? O que vai acontecer? Vão se transformar também. Todo esse processo de autorização, de mediação, no campo da cultura, isso deve perder sentido, né, com o tempo. As mediações todas vão perder sentido, né? Principalmente essa também, do sistema cultural editorial. Mas aí vai demorar, né? Tem mais 100 anos aí de genocídios e estupidez e a natureza tentando dizer alguma coisa para a gente da maneira mais violenta possível. Um indício disso que você nos fala talvez seja o fato do seu trabalho poético se relacionar com outras manifestações artísticas, né? O cinema, a música. Você, como disse o Anderson, protagonizou o filme O Pássaro Transparente, foi dirigido por Delane Lima, e teve um poema musicado por uma compositora que já esteve aqui na Eletrografia, que é a Luama. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas intersecções entre poesia e outras artes, né? Esses seus projetos interartes.
E pedagogia também, né? Porque eu estou dando cursos também. Vou abrir um curso agora, inclusive, chama Como Sair da Frente do Poema. Olha, é o que eu falei, a fronteira não existe. A gente precisa caminhar para descobrir isso. E eu achei brilhante, né? Que a Luama tenha musicado no poema meu, eu achei uma coisa extraordinária. O Chico César também musicou 2 poemas meus, são inéditos, né? Chegou a musicar, está até hoje inédito. Um virou um samba muito triste, né? Que é assim, sabe, um samba triste, no sentido do Nelson Cavaquinho e tal. Vou até cantar um pedacinho para vocês, que é assim: se apaga sol, sua luz não traz mais alegria, nunca mais vou abrir as cortinas da manhã. Se apaga sol, vou deixar a casa escura e fria. Estou de luto pela vida. A felicidade é a invenção de uma mulher que mandou você entrar pela fresta, me trazendo a lembrança que alimenta a minha dor. Se apaga sol, não quero mais saber do amor. Isso é um trechinho de um samba musicado pelo Chico César, que está por aí, uma hora aparece. Todas as coisas estão aí no ar, né? Só que elas estão... O ar mais puro agora é o ar do subterrâneo, compreende? Então, vai haver uma grande insurreição vamos dizer assim, a insurreição do ar puro, vamos dizer assim. E dessas coisas, essas flores subterrâneas, né, que estão aí desabrochando no centro da Terra, né, no fundo da Terra, né? A arte está virando quase o magma. Agora, imagine quantos inconscientes novos estão sendo criados, né? Com com essa arte da invenção, essas artes novas que estão surgindo, né? Com esses novos paradigmas, essas misturas, né? Toda essa metafísica das misturas que está acontecendo, né? Essa fusão da filosofia com a poesia, do qual eu sou um defensor profundo, né? Tudo isso é irreversível. Essa mistura esse fim das classes, as misturas de classes, né, que está acontecendo, que é maravilhoso, né? Essa ideia de classe social é uma ideia absurda, né? Logo isso vai acabar também. Mas antes disso acabar, virá a insurreição, né? Que não é a insurreição desses imbecis, que 10 imbecis vão lá e fazem um teatrinho de insurreição da outra direita, não é isso que eu estou falando. Fala insurreição no sentido do conceito não ter mais sentido. E as pessoas perceberem que não tem mais sentido, como não tem mais sentido o automóvel a gasolina, por exemplo. Daqui a pouco não tem mais sentido exército, entendeu? Daqui a pouco não tem mais sentido fronteiras, e assim por diante. Exemplo, não tem mais sentido, por exemplo, a medicina privada, né? Esse negócio de pagar. Você entendeu? A medicina ela é global, né? Medicina, água, dinheiro para todo mundo. São coisas grátis para todo mundo, né? Educação também. Esse sentido da gratuidade, eu acho que vai crescer cada vez mais, como uma coisa óbvia. Mas tudo bem, isso aí eu estou falando da minha utopia ainda, que é possível, né? Agora, nas outras artes, eu gravei um disco também, o Esquerdo Rajada, né? Eu gravei, não, numa comunidade com Ismael Sedensky, Jean Menezes e o Kleber Negro, nós gravamos um disco, né? Que chama Esquerdo Rajada contra o Nazismo Psíquico, em 2012, que pode ser encontrado nas redes. Estamos gravando outro disco, que é a sequência, que é O Triunfo do Quilombo Imanente, que é o segundo disco. E eu espero até, eu estou pensando em realmente talvez me tornar um poeta profissional e gravar discos de samba e de rap, né? Estou pensando seriamente nisso. E também dar aula, né? Eu acho que as prisões deveriam se transformar em universidades livres, né? Para todo mundo. Eu queria dar aula em prisões, né? Dar aula de oficina de poesia para policiais, sabe como é que é? E também para moradores de calçada, né? Dar curso de filosofia, aprender com eles, né? Um pouco da filosofia bruta das ruas, né? Que, claro, coitada, a filosofia bruta das ruas é ultra delicadeza comparada com o mundo né? Com o mundo da bolsa de valores, né? É ali que está a violência extrema. Na rua você tem a filosofia, entendeu? A filosofia selvagem. Mas tem essa coisa, assim, é como se a gente tivesse um fora dentro de cada gênero que fosse outro gênero, outra dimensão, entendeu? Então, o que é a poesia fechada nela mesma? A literatura fechada nela mesma, né? Isso aí não tem sentido, né? Nenhum fechamento em si mesmo tem mais sentido, compreende? A gente aprendeu isso de uma maneira, assim, triste, né? Com essa pandemia.
Mas eu acho que as metáforas que o vírus que o vírus abriu, esses saberes do vírus, né, de algum modo vão nos ajudar muito, eu acredito. E todas essas mortes também, né? Qual a lição dessas mortes todas, né? Porque em todo evento da natureza existe, para mim, existe não uma moral, mas existe um saber, sabe? Então, que saberes vão ser engendrados por esse grande luto, que não tem nem como dimensionar, de 200 e, sei lá, vou falar o futuro logo, de 350 mil pessoas, né? Essas 350 mil pessoas mortas, né? Qual é o saber que emana desse fato terrivelmente trágico, né? A direção das nossas vidas, para onde vamos, né? Eu acho que essas respostas, eu não sei, mas as perguntas e as proposições sobre a transformação da solidão, transformação das comunidades e até sobre a abertura para esses saberes estão nos poemas, né? Nos livros de poemas, né? Nos livros de filosofia. Estão nas pessoas que pensam, né? Que têm uma vida filosófica. E poesia e filosofia não acontece só para quem escreve livro de poesia também. Eu acabei de voltar do mercado, né? Tinha uma menina negra lá atendendo, eu percebi que ela tinha um olhar filosófico, sabe? Um olhar filosófico profundo. Falei, essa menina está vivendo uma vida filosófica, né? Ela está muito próxima da poesia, compreende? Assim que ela consegue sair dali, né? Sair daquelas malhas, né? Daquela escravidão, né? Sutil, ou não, pelo contrário, nada sutil. Daquela escravidão organizada ali em volta dela, né? Mas ela tem uma consciência bruta ali, sabe? Uma consciência forte, uma força interior incalculável dentro dela. Essa menina no mercado, essa menina preta ali, passa no mercado, né? Passando os produtos, ela é poesia, compreende? Então, eu não falo com demagogia, não, falando o que eu vi. Se meu poema não chega nela, ele vem dela. A questão não é chegar nela, emana dela, compreende? E emana também do sol, né? De 42 graus, aí tá fora, né? Emana da tempestade. São Paulo, grande presente da tempestade, né? Emana da tempestade imprevisível, né? Que vai parar o trânsito e cortar a internet, sabe? A poesia vem dessas coisas, né? Então você fala as outras artes, mas também existe o lá fora, né? Então é isso. As artes não tem muito para onde ir, não. Elas vão ter que se fundir, sabe? Numa grande comunidade de conceitos, né? De signos, de símbolos, como se fosse uma aldeia, né? Em volta de uma de um garimpo. E Assim eu vejo. Marcelo, provavelmente vai ter bastante relação com isso que você acabou de falar, né? Você apresentou uma visão geral, uma visão de mundo, mas especificamente pensando na questão da produção poética, você como escritor, o que diz para você que um poema é interessante ou não? Tem, vamos dizer assim, qualidade ou não? Como é que você vê a questão do valor, né, qualitativo em poesia? Rapaz, eu não sei se esse conceito de valor, né? Eu vejo assim, como diz o Schopenhauer, o sujeito só sonha com ele mesmo, né? Não sei se o que ele escreve vai ter um sentido de chegar nas pessoas, né? Agora eu vejo também a coisa assim, eu não valorizo muito, já que a palavra é essa, né? Falar do meu processo, né? Eu não vejo como portador de um grande sentido e de um grande saber, né? Os trabalhos, né, que são voltados para o melodrama, entendeu? Seja melodrama pessoal ou melodrama geral, entendeu? Eu acho que o melodrama está com os dias contados. E também não gosto muito dessa coisa da exposição da angústia, como se ela fosse se ela justificasse a existência de uma obra, entendeu? Eu acho que a angústia tem que ser atravessada só, mais nada. Então, não sei, eu acredito que quando a estranheza é um valor para mim, a estranheza, a invenção de novas combinações, né? De sentidos, de imagens, sabe? Eu gosto mais disso. Eu não gosto muito daquela poesia sentimental também, sabe? Eu acho que o lirismo também já está com. Já deu o que tinha que dar, né? O lirismo é importante no mundo financeiro, talvez.
Acho que é isso, né? Eu acho que esse pessoal que vive aí no mundo, como é que chama esse mundo aí? Nem sei o nome mais disso. Esse mundo abstrato, né? Da abstração perversa, né? Eles deveriam, Corporativo, não. corporativo, eles deviam começar a ler Baudelaire, Henrique, Maura Lopes Cansado, sabe como é que é? Hilda Hilst, Clarice Lispector, né? E eu falei, eu citei os que me tocavam, sabe? Me tocam muito. Então, acho que a Clarice fundou uma certa curva que eu acho importante. E a partir da curva clariciana, né? A gente vai avançar, compreende? E para mim, essa é a medida para mim, né? Clarice, Heráclito, né? Carolina Maria de Jesus, acho importante. Agora, eu não gosto dessa coisa do que eu te falei, né? Essa coisa que tem um recorte sociológico, né? Um recorte sociológico. Se alguém me chamar para falar numa mesa porque eu sou preto, eu nem vou, meu amigo. Eu nem apareço. Eu mando tomar no cu, entendeu? Porque não tem sentido isso aí. Essas tendências, né? Sabe como é que é? Eu acho que o que vale na escrita, né? É a coisa em si, compreende? Não o entorno, a coisa em si. Claro que as lutas de dignidade, pela dignidade do povo preto, dos quilombos, né? Cada um de nós, cada escritor preto que escreve, cada poeta preto é um quilombo, entendeu? Um quilombo móvel até. Mas isso não quer dizer que você vai transformar isso numa espécie de tendência, compreende? Uma espécie de... Você não vai transformar isso numa função, né? O mais difícil é libertar os corpos, né? E torná-los livres, livres de todos os conceitos. Né? A questão do corpo livre, ela é essencial. E você nunca pode reduzir um corpo a qualquer coisa, né? Nem a gênero, nem a pele, nada. O corpo é livre, né? Ele é inominável, né? Ele é a insurreição em si mesmo, o corpo. Aí, nesse sentido, acho que a escrita também é isso. A escrita tem que ser o corpo, entendeu? Ela tem que vir do corpo, ser fiel ao corpo, ser um saber do corpo. Isso é muito raro, viu? Tem muita escrita mental, né? Eu mesmo fiquei preso muito tempo na escrita mental, mas agora estou disposto a escrever com o corpo inteiro, né? E o corpo inteiro livre de qualquer coisa, de qualquer conceito. Só com a palavra vivo tá bom já. O vivo, que ninguém sabe o que é, né? Que a vida acaba sem ninguém saber o que ela é realmente. Né? Essa coisa inominável, né? Que é a vida, né? Então, não sei dizer para você o que seria o valor de um poema, né? Eu vou dar um exemplo de que às vezes eu me engano também. Às vezes a questão da visão seccionada, né? Tem algum sentido em algum momento. Por exemplo, tem um poema meu sobre a Bela Socorro que ele, de algum modo ele ajudou, já junto com a Comissão da Verdade, a reabrir o processo, entendeu? Foi um incêndio que matou oficialmente 90 pessoas, a Comissão da Verdade descobriu que, na verdade, foram 1.000 e poucas pessoas. Né? Aí foi aberto um processo na Assembleia Legislativa e eu fui lá ler o poema lá, entendeu? Quer dizer, se nesse espaço dos políticos, né, os poetas começarem a visitar esse espaço, né, não ficar lá, né, falando de poeta candidato, mas se a gente começasse a ler mais poesia, pensassem mais, né, fossem mais sensíveis, né, tivessem muito mais outra idade do que egoísmo, né, ganância, são essas coisas. Então, existe todo um processo em que um poema pode ajudar a criar uma lei, por exemplo, que não leis poéticas, né? Que não uma economia poética, né? Aí, o poética, aí, no caso, é fazer acontecer aquilo lá, né? Fazer o que há de sublime ali acontecer, né? Isso, para mim, é o poético, né? O que há de sublime dentro da linguagem, né? É justamente quando ela é estranha, quando a linguagem diz coisas inéditas, entendeu? Esse é o processo. Agora, eu vejo muito livro de poesia, que não vou citar nome, claro, né? Mas que não tem nada ali, compreende? É só lixo emocional mesmo. Eu também já escrevi muito lixo emocional, viu? Essa fala é importante. Todo Sim. mundo, no campo do pensamento, praticamente começa no lixão, compreende? Depois vai caminhando até chegar no deserto. Perfeito, Marcelo. Então, para terminar essa edição, gostaríamos que você lesse um poema seu para nós. Vamos lá, então. Deixa eu achar um poema aqui. De Vladimir Mayakovsky, no instante de sua morte. É possível matar o sol. A própria vida não consegue viver. Perfeito é tudo que em morte se transforma. É possível matar a chuva,
e poderoso oceano. É possível assassinar o tempo, o céu, cancelar, companheiros, a própria morte. A própria morte pode morrer. Ouçam o que o fogo e a cinza querem dizer. Não se chama vida algo que não faz a morte morrer. Da minha parte, venho defender da face do entendimento a fúria nobre que alimenta o triunfo de um fracasso. Morte, meus irmãos, é o nome do silêncio. É o nome do silêncio estelar. Ouça, Yesenin. Esse nó de fumaça é maior do que os séculos. Não, ele me disse, é apenas o pó da luz dançando com o ar. Para onde ele vai, o amor é possível. Também desejo estar nesse lugar que palavra alguma pode tocar. Em algum lugar fora da vida, a vida vive. Cessa a figuração e tem vez a transfiguração. O mar dentro de ti, sol. Pode parar de respirar tantas imagens gastas. Nossa alma tudo quer atravessar. Simplesmente ser em algum lugar. Parece que apenas fora da vida se alcança o viver, sem o pretexto da esperança. Acaso pode ser um pretexto da utopia, a ilusão deixar de ser colhida nos campos da antivida? Suprema alegria, sentir a morte na própria carne e morrer para que a poesia possa viver. Perfeito, Marcelo. Esse é um poema que eu fiz com Mayakovsky, né? Mas eu dedico a todas as pessoas que morreram vítimas do Covid-19. Mayakovsky está com vocês. Marcelo, muito obrigado. Agradecemos muito o seu tempo, sua participação, todo o aprendizado que você compartilhou conosco aqui. E seguiremos lendo você. E aguardando. Agradeço. A poesia, a democracia, a liberdade, né? Eu não sei se a democracia é a liberdade, mas ela é um caminho, né? É um caminho para a liberdade, que é a comunidade, que é o ato de falar da comunidade se transforma no ato de viver, né? Que a gente saia do pensamento para a fala, da fala para a ação. É um poema do Mayakovsky que o sol visita Mayakovsky, né? Todos nós estamos sendo visitados pelo sol, entendeu? E sempre é um sol, parece que é o sol da morte, né? Mas é um paradoxo, porque os raios do sol são a morte, mas o sol é o sol da vida. Os raios são os raios da morte, mas o sol é o sol da vida que nos visita agora. Está entrando aí o sol. Olha lá o raio do sol. Deixa eu pegar o raio do sol. A janela, né? A janela virou o paradoxo do Brasil. Não consegui filmar. O sol não aparece aqui na internet. É difícil, entendeu? Mas é isso, gente. Desejo a todo mundo uma vida plena, um retorno à própria vida, sendo outra vida, e sendo outro. Que nós possamos respirar outros ares. Sim. Que assim seja, Marcelo. Agradeço. Muito obrigado. Obrigado.